Rossi no gol, ou seja, sem Matheus Cunha na Copa do Brasil. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Ayrton Lucas também indo para o banco de reservas. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Plata e Bruno Henrique, Rafael Smith. Como é que você projeta esses 11? Bacana, velho, bacana. Acho que agora a gente começa a entrar num terreno muito interessante, ainda que bastante especulativo. Vamos lá. Bem. Você disse Léo Ortiz na zaga, né? Com Léo Pereira. Ortiz com Pereira, mas o Léo Pereira já era titular com o Tite. Então vamos tentar entender primeiro. Acho muito interessante esse movimento aí do Felipe Luiz. Acho que uma das poucas características que eu consegui perceber do Felipe Luiz enquanto ele era técnico do Sub-20 era que era um time que saía bola trabalhado. Deixando o Fabrício Bruno no banco, Felipe demonstra que acabou a era do chutão. Ortiz foi escolhido porque ele sai jogando. E aí eu acho que casa perfeitamente a mensagem do Fabiano com o que você estava começando a falar de um estilo de jogo que busca distribuir um pouco mais a posse de bola, certo, Rafael Smith? Acho que sim. Acho que um time que constrói o jogo pacientemente, constrói o jogo com qualidade, e acho que isso foi uma das coisas meio que implodiu o time do Tite. Eu acho que o Tite muitas vezes teve um time que adotou uma saída de jogo relativamente fácil e muito rústica, que é simplesmente o chutão para o Pedro. Muitas vezes o Flamengo não trabalhou a bola, muitas vezes o Flamengo foi um time impaciente, muitas vezes o Flamengo foi um time de chutão, de bola longa, não de bola longa trabalhada, assim, mas um time de chutão mesmo. O Flamengo muitas vezes se livrou da bola, e acho que isso muitas vezes a gente viu o Fabrício Bruno fazendo isso, mas muitas vezes a gente viu qualquer jogador fazendo isso. Muitas vezes a gente viu o Rossi fazendo isso, muitas vezes a gente viu o Léo Pereira fazendo isso, Davi Luiz, quando jogava, fazia isso também. Então, eu espero, eu acho que essa pode ser uma primeira grande modificação do time do Felipe Luiz, que é um Flamengo trabalhando a bola, um Flamengo construindo o jogo coletivamente para chegar ao ataque, e nesse aspecto, aí eu acho que é até covardia comparar o Léo Ortiz com o Fabrício Bruno, apesar de eu achar o Fabrício Bruno um bom zagueiro, a qualidade do Ortiz é muito superior. E acho que ele precisava mesmo ter uma chance como zagueiro já há muito tempo, por mais que a zaga estivesse durante algum tempo funcionando, acho que era merecido, né? A minha única tristeza com o Ortiz na zaga é que a gente vai tirar o Ortiz do meio de campo. E ele estava jogando muito bem no meio de campo, inclusive muito melhor do que o Pulgar. Se a gente tivesse dois dele, ficava um jogando de zagueiro, outro jogando de volante. Mas, assim, se a gente for perceber o time não tem grandes alterações. Acho que alguma coisa pode ser discutida? Pode. Por exemplo, De La Cruz e Arrascaeta no mesmo time. Eles não vêm bem, eles não têm tido muita capacidade física. Então, acho que é algo que pode se discutir. Agora, eu acho que é muito isso, cara. Eu acho que é muito um time leve, um time de toque de bola, um time que eu acho que vai conseguir, de certa forma, superar esse que foi um grande problema do Flamengo durante a era Tite. Uma construção de bola muito deficiente, muito fraca. E acho também o seguinte, cara, e aí a gente vai tentar entender um pouco o que vai ser esse time. Por que será que ele está entrando com o Wesley, cara? Por que será que ele está entrando com o Wesley? Sendo que o Varela parece mais ele, né? Sendo que o Varela... O que o Wesley tem que o Varela não tem, principalmente? Ele tem uma forte ultrapassagem pelo lado direito. Ele tem uma capacidade de recomposição, né? O Wesley tem uma capacidade. Eu acho que ele vai explorar o que a gente conversou semana passada e eu acho que você não lembra. O que foi que a gente conversou semana passada? Provavelmente eu me lembro, eu não tenho memória tão ruim assim. De utilizar o Wesley junto com o Plata do mesmo lado. Dando a possibilidade do Plata fechar um pouquinho mais para dentro, você acha, né? Fazer a diagonal
com o Wesley dando opção. O Wesley fechando por dentro também, fazendo diagonal para dentro, com o Plata aberto? O Plata entrou contra o Peñarol com o Varela do lado. O que os dois conseguiram fazer junto? Nada. O Varela não passava do meio de campo, fazendo com que o Plata tivesse que voltar o tempo todo para marcar. Porque o Varela estava lá atrás. Então, talvez, com o Wesley junto com o Plata, ele possa trabalhar ali triangulações, usando o volante que estiver mais próximo, seja o De La Cruz ou seja o Pulgar, fazer com que o lado direito seja uma puta de uma avenida no sentido de ataque, uma velocidade rápida, de chegar e pegar o lado direito e fazer um furacão por ali. Onde você pode pegar o Wesley e o Varela e o Plata, que são dois jogadores de mais velocidade, e fazer com que esses caras dobrem o tempo todo no ataque, velho. E outra, como são de velocidade, um consegue ajudar o outro nessa recomposição. Eu acho que ele opta por um Alexandro que tem umas características parecidas com a do Felipe Luiz, que é um lateral de partir mais para o meio, de construir mais a jogada vindo de trás. E o Wesley é um cara mais pela velocidade para fazer essa dobradinha com o Plata, cara. Eu acho que o Plata daria mais certo do que o Wesley do que o Varela. O Varela freou muito o Plata. Freou demais. Na hora que o Plata estava pegando a bola lá na ponta direita, estava sozinho. Perdia a posse da bola porque estava sozinho. Aí tinha que voltar para marcar, por quê? Porque o lateral que estava marcando já estava muito mais atrás do meio de campo. E aí toda hora ele fazia falta. Tanto que o Plata, sei lá, em 45 minutos contra o Peñarol, tomou um cartão amarelo e fez umas 4 faltas. Então, pô, talvez com o Wesley isso possa dar certo mais do que com o Varela, que não deu nada certo. E nós comentamos Arthur, isso no ano passado. Assim, são todas especulações, né, cara? A gente pode especular muita coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não quero me meter aqui a ser analista tático, não. Mas eu vou dar um exemplo. O Flamengo de 2022 jogava com uma dupla de ataque. O Flamengo de 2022 não tinha pontas. Tinha uma dupla com Pedro e Gabigol. Nenhum deles tem característica de cair pelo lado, Pedro menos ainda. O Flamengo tinha um Everton Ribeiro jogando como meio-campo pelo lado direito, João Gomes como meio-campo pelo lado esquerdo e o Thiago Maia e o Arrascaeta como um legítimo 10. O Flamengo precisava ter uma válvula de escape, que era um lateral com força, com capacidade de fazer esse corredor. Esse lateral direito foi inclusive apelidado de El Avião. Era o nosso querido Rodilindo. Será que... E aí eu tô só cuspindo ideia aqui, galera. Será que o Felipe Luiz pensa em aproximar Bruno Henrique e Plata? Eu acho isso. Eu acho que ele vai usar 2 atacantes. Não sei se tirar o Plata da ponta, porque eu acho que a característica dele, mas usar o Plata com esse movimento de diagonal para dentro e ter o Wesley como um desafogo e ter o Wesley como esse cara que vai dar amplitude. Assim, são todas... Ou, Arthur, se bem que a gente vai sempre pelo lado mais complexo, né? Ele vai ter olhado e falar assim, realmente o Wesley tá bem melhor que o Varela. Ele faz umas cagadas, mas ele tá sempre tentando fazer alguma coisa. Então, vou deixar o Wesley. Exato. Meu titular entre o Wesley e Varela é o Wesley, velho. Não queria nenhum dos dois, mas entre os dois, o Wesley. Cara, porque assim, muito assim pelo fato da gente não conhecer a característica de jogo. Vamos lá. A gente assiste os jogos do Sampaoli. Quem assiste os jogos do Sampaoli percebe assim, é praticamente óbvio que o Wesley tem que ser o titular do Sampaoli. Porque o Wesley jogava quase como um ponta e ele precisava voltar correndo para recompor a linha de defesa. Nesse esquema de jogo, o Varela vai ser muito pouco útil para você. Agora, se você já ocupa essas 2 pontas com jogadores bem abertos, por exemplo, você tem um Luiz Araújo e você tem um Cebolinha do outro lado, o Flamengo jogou inúmeras vezes com essa formação. Talvez você não precise tanto desse lateral que passa toda hora, você pode utilizar um lateral que constrói mais pelo meio. Agora, eu acho que, assim, como um cartão de visita, eu acho que é bem interessante essa escalação. Eu confesso que talvez Arrascaeta e De La Cruz não seria a minha opção, porque eu acho que eles não vêm bem fisicamente, mas, de novo, também, eu não sei se a gente precisa exigir que o Felipe Luiz chegue revolucionando totalmente, assim, e por mais que os dois não estejam tão bem, eu acho que é uma aposta também no talento.
E aí o Felipe Luiz vai ter que aprender, ele vai ter que saber de cada forma cada um pode ajudar. Ele falou que ele conhece praticamente todo mundo do grupo, né? Ele jogou junto praticamente. O De La Cruz não. O De La Cruz chega depois que o Felipe Luiz sai, por exemplo. Sim. Então ele vai conhecer. Obviamente ele conhece o futebol do De La Cruz, mas nunca trabalhou com ele. Então a gente por enquanto tá só na especulação, mas eu acho que é um bom caminho esse, Arthur. Projetando, Rafa. Projetando, assim, um ataque mais móvel, em alguns momentos formando uma dupla com Bruno Henrique e Plata. Eu acho que seria interessante, eu acho que explora um pouco daquilo que é o melhor do Bruno Henrique.